Atenção, hein, gente? Informação em primeira mão. Governador Romeu Zema acaba de conversar com o ministro Edson Fachin para tratar do pedido do Executivo Estadual de adiamento do retorno da cobrança das parcelas de dívida mineira com a União. Pelo menos até o Congresso Nacional discutir o projeto alternativo apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que está sob análise do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei qual foi a resposta do ministro, né? Você lembrando que o dia 20 deste mês seria o prazo limite pelo STF para Minas Gerais resolver a questão da dívida. Enquanto isso, no Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, admitiu que a votação do projeto alternativo da renegociação da dívida dos estados deve ficar para agosto, após o recesso parlamentar. A gente precisa de tempo, isso está na mão do Fachin. Vamos conversar agora com o secretário de governo, Gustavo Valadares. Gustavo, muito boa tarde. William Travassos falando, você está me ouvindo bem? Caro William, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Que bom. Parabenizar por esse penteado aí, cara. Você gostou igual o seu, né? O melhor que tá tendo aí. É igual o meu, igual Você o meu. parece até meu irmão gêmeo, olha aí, ó. Barbudo, careca. Vamos lá, mas me dê uma boa notícia. Todo careca é parecido. Não é? Me dê uma boa notícia. O ministro vai estender o prazo? Como é que foi o papo com o Zema? William, cara, a conversa foi muito boa. Ela ocorreu agora no meio da manhã de hoje. Estávamos presentes o governador Romeu Zema, o nosso advogado-geral do Estado, doutor Sérgio, o nosso secretário da Fazenda, Luiz Cláudio, além da minha presença. Conversamos de forma muito franca e aberta com o ministro Fachin, que é quem está hoje cumprindo o plantão no Supremo Tribunal Federal e quem está, então, com a responsabilidade de nos dar ou não a prorrogação que o Estado pediu recentemente para deixarmos para votar a adesão ao regime de recuperação fiscal. A proposta inicial nossa era que fosse ou que seja após a aprovação do projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco no Senado Federal, Sim, no Congresso Nacional. É bom que a gente deixe claro aqui, William, que esse projeto do senador Rodrigo Pacheco é um baita de um projeto que vem para diminuir a aflição dos estados devedores para com a União, num grau muito maior do que traria ou trará o regime de recuperação fiscal. Então, o projeto do senador Rodrigo Pacheco é, sim, melhor do que o regime de recuperação fiscal. Agora, não tendo ainda o projeto do senador Rodrigo aprovado, e se a gente não tiver a prorrogação que a gente está pedindo ao Supremo para não votarmos até o final desta semana a adesão ao regime, a gente tem que votar a adesão ao regime sob pena da gente praticamente deixar o Estado falir, né? Porque se não votarmos e não tivermos a prorrogação do prazo, a gente tem que no dia seguinte pagar 8 bilhões de reais à União, dinheiro obviamente que o Estado não tem para fazê-lo. Mas a conversa com o ministro Fachin hoje foi muito boa. O ministro é um ministro muito correto, muito responsável, entendeu as nossas razões e, mais do que isso, William, o ponto mais importante, Sim, nós deixamos claro que não há razão para não termos a prorrogação do prazo, porque o governo federal, que é o credor, não terá nenhum prejuízo com a prorrogação. Minas já se comprometeu publicamente, e agora mais uma vez aqui na Itatiaia nós estamos assumindo esse compromisso de cumprir as parcelas como se estivéssemos no regime de recuperação fiscal para com a União. Então a União não terá nenhum centavo de prejuízo se tivermos a prorrogação do prazo. Então a conversa com o ministro foi muito boa. Nós estamos agora na expectativa de que ele decida de hoje para amanhã aí pela prorrogação. Gustavo, vocês estão pedindo quanto tempo de prorrogação? Nós fizemos, na verdade, 3 pedidos. Sim. O primeiro, na peça que foi protocolada na semana passada, tratava da gente prorrogar o prazo até que o projeto do senador Rodrigo seja aprovado no Congresso e depois regulamentado pelo Executivo. Esta é uma possibilidade. A segunda possibilidade, até que o projeto seja aprovado no Congresso Nacional. E a terceira possibilidade, que foi a que nós tratamos hoje de forma mais enfática com o ministro, é de pelo menos segurarmos até o dia 28 de agosto, que é o prazo que o Supremo tratará dessa questão do regime de recuperação fiscal de Minas Gerais no plenário, com o conjunto dos seus 11 ministros. Então não há razão para a gente ter que fazer a adesão agora, se nós temos um julgamento lá em 28 de agosto. Agora, deixando claro, William, para que a gente não precise votar a adesão ao regime, a gente precisa dessa prorrogação. Se a prorrogação não vier por conta
de uma decisão do ministro Fachin, nós teremos que votá-lo na Assembleia. Bom, e aí essa votação, na sua avaliação do atual projeto, ele é um projeto que a gente acaba perdendo? Ele não traz prejuízo nenhum. Eu tenho inclusive conversado com os deputados, hoje eu estou aqui desde cedo conversando com deputados e dizendo que essa adesão ao regime de recuperação fiscal, ela pode ser, e nós vamos usá-la como uma transição para o projeto do senador Rodrigo Pacheco, enquanto o projeto do senador Rodrigo não for aprovado no Congresso. Então, se a gente não tiver a prorrogação, nós vamos usar o regime de recuperação fiscal como uma transição. Então, não há prejuízo, muito pelo contrário. Ao invés da gente ter que pagar 8 bilhões no final dessa semana, no início da próxima, nós vamos pagar nesse ano em torno, um pouco menos, um pouco mais de 2 bilhões de reais e no ano que vem 5 bilhões, coisa que o Estado dá conta. Se nós não aderirmos ao regime e não tivermos a proposta do senador Rodrigo Pacheco aprovada, nós esse ano vamos pagar 8 bi e ano que vem a gente tem que pagar mais 22 bilhões, coisa que a gente não tem. Então, agora, eu tenho conversado com os deputados nessa linha. Bom, você é um parlamentar que está há bastante tempo nesse jogo, né? E vem acompanhando a situação da dívida de Minas Gerais. A gente percebe que a coisa a turma foi empurrando esse debate, né? O máximo, porque os estados estavam quebrados, não tinham como pagar e foi empurrando. Chegou um momento que a gente tem aí esse valor de, acho que é o IPCA mais 4%, a gente tinha uma dívida de 18, passou para 160 bi. Eu até fiz uma provocação aqui algumas vezes, que eu queria saber o seguinte: quando você faz uma correção, pegando a calculadora do cidadão lá do Banco do Brasil, esse valor não chega a 80, né? E a gente está pagando uma grana de juros, é uma coisa assim absurda. O próprio governo fala assim: eu não sou banco, mas ele está tratando, a tratativa é coisa de banco. E eu fico pensando assim, quanto nós mandamos por mês, né, pro governo federal, o quanto retorna para Minas e o quanto eles estão me cobrando de juros nesse jogo. A gente já fez, o governo, vocês já fizeram essa conta? Cara, olha, nós já pagamos muito mais do que era a dívida original e mesmo assim a dívida continua crescendo. Um ponto importante que a gente tem que tratar aqui, William, para que as pessoas possam ter ciência: nenhum centavo dessa dívida foi contraída pelo governo Romeu Zema. Nós estamos pagando conta de contas não pagas por outros gestores. Pelo governador Romeu Zema, nenhum centavo foi contraído. Segundo ponto, a proposta do senador Rodrigo Pacheco, ela vai direto no ponto, porque ela traz um indexador que seria IPCA mais 4, na pior das hipóteses. Com a flexibilização que ela traz, a gente pode cair para IPCA mais 1, o que é espetacular para os estados devedores. Espetacular. A proposta do senador Rodrigo Pacheco é muito boa. Agora, enquanto eu não tenho ela, eu vou ter que fazer a transição com o regime de recuperação. Ou via judicial, né, prolongando o prazo para que eu faça adesão, ou votando ela na Assembleia Legislativa. E eu tenho plena consciência de que o conjunto das deputadas e dos deputados vão entender, se for necessário, a necessidade de votar e vão estar conosco para que nós possamos manter o Estado funcionando, salário de servidor em dia, 13º sendo pago no ano do seu exercício, investimentos como estão sendo feitos em saúde, educação, segurança, infraestrutura, para eles continuarem acontecendo, né? Então eu tenho plena consciência que o conjunto das deputadas e dos deputados vão estar conosco, se necessário for votar a matéria. Gustavo, agora me tira uma dúvida, porque assim, você disse que o Estado, na verdade, a União não vai perder nada, né, com essa tratativa. Mas a gente tem a Advocacia Geral da União que não concordou com a prorrogação do prazo. É uma pressão, e aí a gente está falando de oposição ou não? Porque a impressão que eu tô é que assim, existe uma pressão em cima e uma necessidade de fazer o negócio andar de uma forma muito rápida, e os mecanismos estão sendo acionados para pressionar. É como se fizesse assim, ó, o devedor tá batendo na porta, só me dá o que você tem logo, porque eu quero resolver isso, que eu preciso de dinheiro para fechar a conta. Por que a AGU não concordou com essa prorrogação? Bem, nós ficamos também um pouco surpresos com a decisão da AGU na sexta-feira, porque a gente vem conversando com o Tesouro Nacional, com o Ministério da Fazenda já há muito tempo, já há 30, 60, 90 dias,
trabalhando com a hipótese de prorrogarmos o prazo para votação, o regime, enquanto a gente tramita o projeto do senador Rodrigo no Congresso Nacional, e a gente pagaria e pagará, como deixamos claro ao ministro Fachin hoje, o valor da parcela da dívida como se tivéssemos aderido ao regime. O Tesouro Nacional concordou, o Ministério da Fazenda concordou e a AGU discordou. Tem alguém ali no governo federal querendo jogar com a linha do quanto pior, melhor, né? O que é muito chato e muito ruim. Eu acho que às vezes o presidente Lula não tem ciência disso que está acontecendo, porque eu sei que ele tem por Minas um carinho especial. Mas eu acho que com essa sinalização que a gente deu hoje, William, ao ministro Fachin, dizendo que não haverá prejuízo à União se tivermos a dilação de prazo, eu acho que nós teremos um bom resultado e a própria concordará com isso. Bom, essa interlocução com a oposição no estado de Minas Gerais, ela é uma conversa boa, tranquila? Eu tenho ótima relação com os deputados todos da oposição, em especial os líderes, deputado Ulisses Gomes, que é o líder do bloco de oposição, e o deputado Jean Freire, que é o deputado líder do bloco da minoria, líder da minoria. Tenho ótima relação com eles. A gente tem feito esse contato. Eles, obviamente, no direito deles estão um pouco reticentes, estão querendo votar contra a adesão, né? Não sei se sabem que isso trará atraso de salário, trará 13º atrasado se nós não aderirmos, porque nós não temos 8 bilhões para pagar de um dia para o outro. Isso vai, obviamente, acarretar em paralisação de investimentos e, obviamente, no pagamento das nossas obrigações, mas as conversas são boas. E eu preciso aqui elogiar também, William, hoje cedo teve aí na Itatiaia o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, que foi de uma lucidez hoje pela manhã, sabe? Ele tem sido muito lúcido, muito correto e tem conduzido de maneira, assim, perfeita esse assunto na Assembleia, sabe? Eu estou contando, e a gente conta muito com a liderança e a construção que vem sendo feita de forma muito brilhante pelo presidente Tadeu, para a gente poder sair lá na frente melhor do que nós estamos hoje. Olha, nós estamos conversando com o secretário de governo, Gustavo Valadares. Eu acho que esse papo é muito importante, sabe? Porque a gente está falando sobre esse jogo político, onde isso vai interferir na vida das pessoas, principalmente no funcionamento do Estado. Eu sou a favor de um verdadeiro raio-x nessa dívida, da gente tentar, de alguma forma, diminuir esses 160 bi, porque na minha visão e a visão de um cidadão, não acho justo. Mas já negociaram, mas eu acho que a gente está pagando demais e, como o próprio secretário de governo falou, a gente já pagou essa dívida lá atrás, mas tudo bem, fizeram essa negociação, mas eu acho que a gente tem que colocar na mesa e tem que discutir e tem que partir. Eu vejo uma mobilização importante agora em Minas Gerais, quando você falou no Tadeu Martins Leite, um garoto, morro de inveja do tupete que ele tem, né? Diferente da gente, né? Tem um baita de um tupete, garoto novo, inteligente, trazendo um sangue, né? Mostrando essa vontade de arrumar a casa, de ajudar o povão. Então vejo com muito bons olhos essa movimentação. Eu queria te agradecer. Tô nessa expectativa, a gente na Itatiaia tá em cima lá do Fachin para ver se a gente consegue, né, essa prorrogação. A gente vai ficar aguardando, assim que a notícia sair a gente vai divulgar aqui na Itatiaia. Obrigado pela confiança do bate-papo. Nós conversamos com o secretário de governo, o Gustavo Valadares, e boas negociações aí, que a gente consiga chegar a um consenso. William, muito obrigado, cara. Quero te agradecer pelo espaço. Vocês não sabem, obviamente você sabe a força que a Itatiaia tem, então o quão importante para nós do governo é poder passar essa mensagem da necessidade de trabalharmos ou a dilação de prazo ou até mesmo a votação da adesão ao regime, como transição para o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que é um baita de um projeto e que nós do governo do estado aqui estamos todos abraçando como uma causa nossa também, porque é um projeto que trará maior tranquilidade ao estado. Então, assim, muito obrigado, cara, vocês todos aí pela sessão do espaço, e nós também estamos de cá à disposição. Sempre que vocês quiserem, conte conosco daqui. Bacana. E eu quero dizer o seguinte para a turma dos bastidores aí. A gente está num momento que a gente precisa resolver esse pepino, que é a recuperação fiscal, a dívida que Minas tem com a União. Qualquer tipo de movimentação, né, para prejudicar o Estado em função de corrida eleitoral não é uma coisa justa. Não é bacana, não é legal.
E eu tenho certeza que a consciência ela deve prevalecer agora, a razão deve prevalecer agora, e a gente precisa ter maturidade para poder enfrentar esse desafio de acertar as contas. Então, o secretário de governo Gustavo Valadares, obrigado pela entrevista, conte sempre aí com esse espaço para vocês, porque é importante a gente estreitar esses laços, né? E levar informação ao povão que fica às vezes sem saber muito o que fazer.